Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos mostrar como construir uma elipse manualmente, definir elipse e identificar os seus elementos. Tá? Então, como nós podemos construir manualmente uma elipse? Então, para isso, nós vamos pegar uma folha de papel, de preferência uma folha de papel um pouquinho mais grossa, ou colocar em cima de uma mesa de madeira, e vamos marcar em cima dessa folha 2 pontos. Esses 2 pontos eu vou chamar um de F1 e outro de F2. Em cada ponto, nós vamos fincar um alfinete, ou um percevejo. Então, esses pontos aqui vão ser chamados de pontos fixos. Porque eu estou prendendo um alfinete aqui em cada ponto, e o alfinete não vai sair daí. Então, são chamados pontos fixos. Aí nós vamos pegar um fio, um fio de linha, qualquer fio, não muito grosso, e amarrar uma ponta do fio num dos alfinetes aqui, nesse ponto fixo F1, e outro ponta da linha no ponto fixo F2. Mas essa linha tem que ser de tal maneira que o comprimento dela seja maior que a distância entre o F1 e o F2. Ela vai ficar assim, ó. Qualquer comprimento maior que a distância do F1 e F2. Aí nós vamos pegar um lápis, de preferência um lápis, encostar esse lápis aqui nesse fio, e esticar o fio com o lápis. Pode ser aqui para baixo ou lá para cima, tanto faz. Vamos fazer isso aqui, ó. Estica o fio. E aí nós vamos girar esse lápis aqui, ó, deixando sempre o fio esticado. Então nós vamos levando esse lápis aqui, para fazer uma volta em volta, do F1 e do F2, dessa maneira. Então esse conjunto de pontos em vermelho, essa linha que vai se formando aqui é a elipse. Barbadinha. Veja que conforme o lápis vai se movendo aqui, ó, o que a gente tem sempre constante, que nunca muda, Os pontos fixos são sempre os mesmos, quer dizer, a distância entre eles aqui é sempre a mesma, e a linha também nunca muda. O comprimento da linha é sempre a mesma, não interessa onde o lápis esteja. Se o lápis estiver passando aqui, então eu vou ter a linha um pedaço aqui e outro aqui, ó. E continua sendo a mesma linha, então o comprimento da linha nunca vai mudar, não interessa a posição do lápis. Então vamos para a definição de elipse. Então, definindo, dados 2 pontos fixos F1 e F2 de um plano, desde que a gente começa a definição da maneira que a gente começou a construir. Então, dados 2 pontos fixos F1 e F2 do plano, chamamos de elipse o lugar geométrico dos pontos desse plano cuja soma das distâncias desses 2 pontos fixos é constante. Ou seja, a elipse é o conjunto de pontos do plano cuja soma das distâncias aos 2 pontos fixos é sempre a mesma, é sempre constante. Então veja que a soma das distâncias de cada ponto da elipse aos pontos fixos, que é constante, é o próprio comprimento do fio que a gente pegou para ligar os 2 pontos fixos. Barbadinha. Então considere a figura ao lado, F1 e F2, os 2 pontos fixos aqui. Ó. Aqui tem o F1 e aqui tem o F2. Então aqui nós temos os 2 pontos fixos onde a gente fincou 2 percevejos, 2 alfinetes. Então vamos convencionar que a distância entre esses pontos fixos seja igual a 2C. Isto é, a distância de F1 a F2 é 2C. Então essa distância daqui até aqui vai ser sempre, nós vamos chamar sempre de 2C. Então isso é uma convenção que nós vamos já usar até o final do nosso estudo da elipse. Então, distâncias dos 2 pontos fixos. Barbadinha. Então, seja P um ponto pertencente à elipse. Então, eu vou pegar esse ponto P aqui em verde, ó, um ponto que pertence à elipse, assim como P3, P4 e assim por diante. Então, esse ponto P está representando qualquer ponto. Então, vamos convencionar que a constante citada na definição seja igual a 2A. Qual é a constante citada na definição? É essa constante aqui, ó. O que é a elipse? A elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja soma das distâncias desses 2 pontos fixos é constante. Então, é o conjunto de pontos onde a soma das distâncias aos 2 pontos fixos é igual a 2A. Então, veja esse ponto P aqui. Ó. A soma da distância do ponto P até o F1, aqui, ó, D de P a F1, mais a distância do ponto P ao F2, a soma aqui, nós vamos chamar de 2A.
Tá? E essa soma vai dar exatamente o comprimento do fio. Tá? Então, pela definição, a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é igual a 2A. Tá? Então, daqui de P até F1 mais a distância de P até F2 tá? É o comprimento do fio, que nós estamos chamando de 2A. Se nós tivermos esse ponto aqui no ponto P1, aqui, ó, então eu vou ter a distância de P1, a soma da distância de P1 até F1 e de P1 até F2 também vai ser igual a 2A, que é o comprimento do fio. O fio não muda. Tá? Se eu tenho o ponto aqui P6, ó, tá? Somando a distância de P6 até F1 né, e de P6 até F2, vai dar também 2A, que é o comprimento do fio. E assim por diante. Tá? Então, elementos da elipse. Tá? Então, vamos considerar aqui essa elipse aqui, tá? E vamos identificar o que a gente tem aqui com esses símbolos aqui. Então, na figura ao lado, nós temos os focos, que são os pontos fixos F1 e F2. Então, aqui eu tenho ponto fixo F1 e F2, é onde a gente colocou os alfinetes, ou os percevejos. Eles são chamados de focos. Tá? Então, esse nome que a gente vai dar sempre agora. Tá? Distância focal é a distância 2C entre os focos. Tá? Lembra que a gente definiu, né, convencionou que a distância entre o F1 e o F2 é 2C. Tá? E essa distância é chamada distância focal. Então, aqui, ó, essa daqui, ó, daqui até aqui é 2C. Ó, essa distância de F1 e F2. Tá? Centro é o ponto médio C. Tá? Esse ponto médio C é o ponto médio entre quem? É o ponto médio do segmento F1, F2, é o ponto médio do segmento A1, A2 e é o ponto médio do segmento B1, B2. Quer dizer, ele é ponto médio de 3 segmentos ao mesmo tempo. Tá? Do segmento que liga o F1 com o F2, do segmento que liga aqui esse A1 com esse A2 e do segmento que liga aqui o B1 com o B2. Esse é o centro. Ele é chamado também de centro da elipse. Barbadinha. Eixo maior. O eixo maior é o segmento A1, A2. Tá? Então, esse segmento que vai aqui ó, do A1 até o A2 é chamado eixo maior. E o seu comprimento é 2A. Tá? Esse segmento sempre contém os focos. Então, essa distância que vai do A1 até o A2, ó, nós vamos chamar aqui ó, de 2A. Tá? Então, ele é chamado de eixo maior. Tá? E o semi-eixo maior é A. Tá? O semi-eixo maior é a metade né, do eixo maior. Se o eixo maior é 2A, o semi-eixo maior é A. Então, a distância né, do centro até o A1 aqui ó, é A. E a distância do centro até o A2 também é A. Barbadinha. Tá? Eixo menor é o segmento B1, B2, cujo comprimento nós vamos chamar de 2B. E é perpendicular ao segmento A1, A2 no ponto médio. Então, o eixo menor ó, é esse segmento que vai de B1 até B2, ó, tá? Que nós vamos chamar essa distância de 2B. Ó, tá? Então, esse aqui é o eixo menor. Veja que esse eixo menor tá? Ele é perpendicular ao eixo maior aqui no centro. Tá? Então, forma 90 graus. Tá? E o semi-eixo menor é B. O semi-eixo menor é a metade do eixo menor. Se eu estou chamando o eixo menor né, de 2B, o semi-eixo menor vai ser B, tá? Que é esse comprimento aqui. Ó. Daqui até aqui tem 2B, daí a metade é B. Tá? Barbadinha. Tá? E veja que os vértices são os pontos A1 e A2. Tá? Esse ponto A1 e A2 são chamados de vértices da elipse. São os pontos onde nós temos a maior distância entre pontos da elipse. Né? Os vértices, né, eles são extremos do segmento que contém os focos. E passa pelo centro sempre. Barbadinha. Tá? Então, ainda em relação à figura, ó, pela definição de elipse, tá? B1 F1 mais B1 F2 é igual a 2A. Então, olhando aqui para a figura, veja que o B1, que é esse ponto aqui, ó, que é o extremo do eixo menor aqui, ó, ele é um ponto que pertence à elipse. Ó, tá? Veja que ele está aqui, ó, o segmento B1, B2 passa pelo centro. Tá? Então, a soma da distância do B1 até o F1 com o B1 até o F2 é igual a 2A.
Tá? Então, essa distância daqui até aqui, mais essa daqui até aqui é 2A. E temos que o B1, F1 é igual a B2, F2. Como esse ponto aqui, ó, tá? A projeção dele aqui está no ponto médio, tá? Então essa distância aqui, ó, de B1 até F1 é igual à distância de B1 até F2. Logo, B1 F2 é igual a A. Tá? Então B1, né, F2 é igual a A. Então aqui é A e aqui é A, a barbadinha. Tá? Então se eu tenho aqui, né, o eixo menor, tá? Então, a extremidade do eixo maior, a distância dele até os focos é sempre igual ao A, né? O semi-eixo menor, aliás, o semi-eixo maior. Tá? Então, no triângulo retângulo B1CF2, ó, B1CF2, aqui, ó, nesse triângulo retângulo, podia ser esse aqui, temos que, pelo teorema de Pitágoras, A2 é igual a B2 mais C2. Ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Veja que o A aqui é a hipotenusa. Tá? Então, sempre o A é maior que o B e o A é maior que o C. Tá? Então, essa relação aqui vai ser fundamental no estudo da elipse. Tá? Nós vamos chamar sempre, né, como o A vem, ó, de 2A, que é o comprimento do eixo maior, né? Então, o A vai ser sempre a hipotenusa. Então, essa relação nós sempre vamos utilizar. Tá? E nós chamamos de excentricidade da elipse, tá? O número real E, que é a divisão do C pelo A. Então, a divisão desse comprimento C aqui, ó, que é a distância do centro ao foco, veja, o C é sempre a distância do centro a um dos focos. Ó, aqui também é C. Ó, tá? B é a distância do centro até a extremidade do eixo menor. Aí C é a distância do centro até o foco. E A é a distância do centro até a extremidade do eixo maior. Tá? Então, o E é o C dividido por A. C dividido por A. E esse E sempre vai ser o número entre 0 e 1. Vai ser positivo e menor que 1. Porque o C é menor que o A. E se eu divido um número, né, por um número maior que ele, a divisão vai ter sempre um número, né, menor que 1. Tá? Como os dois são positivos, vai dar um número positivo. E qual é a importância desse E? Ó? Tá? Então, a excentricidade nos dá o achatamento da elipse. Quando a excentricidade está próxima de zero, a forma da elipse é quase circular, enquanto que próxima de 1, a forma da elipse é mais achatada. Então, essa elipse aqui ela vai se tornar mais circular, né, quando esse C aqui, ó, quando o E, aliás, se tornar próximo de zero. E para que o E se torne próximo de zero, quer dizer, para essa divisão se tornar zero, esse C aqui tem que ser zero. Então, para o C ser zero, essa distância ser zero, é porque os focos estão no centro. Então, quando os focos estiverem no centro, tá, eu vou ter uma circunferência. Tá? E quando o E for próximo de 1, a elipse vai ser bem achatada, vamos dizer assim, ela vai ser bem espichada daí. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, divulga nossas aulas para os colegas. Na próxima aula, nós vamos estudar, né, a equação ou equações da elipse conforme a sua posição no plano cartesiano.